nesse último ano, que eu foquei 100% no drop global, eu tive, vamos dizer, um faturamento de 100 a 120 mil dólares. Mas no final, eu acho que uma média de 100 a 120 mil dólares e com lucro de 40, 45. Na pior das hipóteses, 30. Então, vamos dizer que metade do faturamento de 1,5 milhão que eu tive no Brasil, eu tive de lucro com 100 mil dólares de faturamento. Muitas pessoas que vê os resultados aqui na internet, no Instagram, no YouTube, acreditam que a gente começa no dropshipping já sabendo, né? Então, tenho certeza que a história deles aqui vai conectar com a sua para você ver que é possível começar do absoluto zero aqui no drop e ter resultados. Então, bora lá, pessoal. Denilson, Mel, muito obrigado por aceitar participar aqui. Quero compartilhar a história de vocês e o resultado de vocês também com a galera aqui que vê os resultados hoje no Instagram e acha que não é possível para a realidade dela. Mas vamos lá. Deixa eu te perguntar, qual foi assim, o verdadeiro motivo que vocês decidiu começar no dropshipping? Tipo, olhou ali e fala, cara, me identifiquei com isso. Como que foi essa jornada de conhecer o drop, de querer começar no drop? Na verdade, eu saí da empresa, né? A gente trabalhava na mesma empresa. Aí eu saí e meio que fiquei procurando formas de não voltar para o mercado formal, né? Eu nunca me identifiquei. Eu nunca gostei dessa vida de escritório e tal. Sempre me incomodava. E aí eu fui pesquisando, né, essas rendas na internet e acabou que eu encontrei a opção dropship, né? Tem um amigo dela que de fato já vivia desse mercado, né, por um tempo, e a gente acompanhava, com essa certa incredulidade, né, vamos dizer assim, são resultados muito fáceis, né, sim. E são resultados expressivos. Então a gente meio que ficava naquela, dá para ir realizar isso aí, vamos tentar realizar esse sonho, e naquele medo de é algo novo, né? Vamos dizer assim, não é dentro daquela caixinha ali onde todo mundo vai enviar currículo e tal, passar por todo aquele processo. Então houve essa vontade, né, da gente conhecer o novo, mas também com um certo receio de ser esse novo totalmente fora da caixa, né, que eu acredito que seja o que o pessoal tenha medo também, né. Hoje a gente fala com alguns amigos, né, em relação a isso do que a gente vive, e é justamente a dúvida deles, ou acho que até a incredulidade de dizer que é algo novo, é algo que parece ser muito fácil, eu tô trabalhando de casa, não tenho que ir para a empresa, e tal, isso parece ser meio uma utopia, né, para eles. Então, a gente foi, né, compramos algumas ideias de guru da internet, né, vamos dizer assim, de trabalho 2 horas por dia e fique milionário, né, então a gente tá buscando esse milhão há um tempo aí, e a gente descobre depois que o dropship, ele dá certo sim, só que ele dá certo levando a sério, né, é uma forma de empreender mais fácil, com um caixa mais curto, é o que eu estava falando para ela agora, que para você abrir uma empresa, né, vamos dizer da forma normal, você precisa de um caixa bem expressivo, precisa de muitas variáveis que o digital quebra todas essas barreiras, e simplesmente você pega ali um pouco de recurso que você conseguiu juntar e consegue multiplicar isso, né? Não precisa dizer que facilmente não, né? A gente, principalmente eu, passei muitas madrugadas, né, acordado e tal, e estudando e tentando, duvidando mesmo, assim, será se isso é para mim? Parece ser tão difícil e tal, mas ela nunca me deixou desistir. Em alguns momentos eu quis voltar para o mercado formal, dizer assim, não, aqui não dá, parece que
no mercado formal você tem sempre alguém que vai te dar as respostas, né? E quando você está no mercado digital, mesmo que você pague uma mentoria e tudo, você sempre chega em alguma barreira em que você tem que encontrar as respostas, né? Mas o que a gente descobriu durante essa trajetória, que antes desses grandes problemas, né, vamos dizer assim, que são as quedas de conta e tal, tudo aquilo que parece que vai cair, desmoronou tudo, mas a gente descobre que quando a gente enfrenta esse problema, logo depois vem um resultado bem expressivo. Pelo menos assim foi aqui na nossa operação. Sempre que a gente enfrentou uma dificuldade muito grande, a gente procurando o produto e não achando e tal, e dando aquele desespero, mas sempre que a gente não desiste, a gente chega e encontra aquele produto que, né, salva o faturamento e que começa as coisas rodarem de novo. Então, assim, a gente tem uma história no dropship, vamos dizer assim, no Brasil, como era antes das taxações e tal. E quando começou a engrenar, né, a gente viu que a margem de lucro não tinha mais condições. Aí a gente partiu para procurar justamente quem tivesse conhecimento do mercado fora, né? Aí eu encontrei a tua mentoria, né? A gente fez aquela mentoria individual, né? Tentando validar as ofertas que tinha no Brasil, mas a gente viu que, de fato, é outro mercado, diferente e tal, e teve que aprender outras coisas. Mas, assim, a gente está há um ano tendo resultados expressivos, né? Então, hoje a gente, vamos dizer que vivemos só disso e temos expectativa de faturar cada vez mais. Muito bom. E temos metas em relação ao digital, não tem mais a opção de desistência. Eu acho que todos os nossos planos se viraram para o digital, né? Antes de começar no Drop, você falou que trabalhava no escritório, vocês faziam o quê? Eu vendia guindaste, coisa Sim, mas trabalhava com venda de certa forma, né? Isso, mas assim, era CLT. Isso, CLT. Os dois, né? Eu trabalhava com aluguel de guindastes, ele com a venda do equipamento mesmo. E aí ele saiu da empresa e eu continuei. Eu era muito bem remunerada e ele começou esse desafio e eu continuei na empresa e ele trabalhando de casa. Assim, não foi fácil. Ele quis desistir muitas vezes, era muito desesperador. Eu acho que quais foram os medos que vocês tinham? Por exemplo, vocês viram o Drop como uma oportunidade, igual você falou, tem um amigo da Mel que já tinha resultados no dropshipping e tal, gostei do modelo de trabalhar em casa, de ser dono do próprio negócio, mas ficava com aquele pé atrás, tipo, será que é para mim mesmo? Será que isso realmente é real? Qual foi, assim, o maior medo que vocês tiveram em relação ao dropshipping? Eu acho que em relação ao meu, é porque, assim, eu saí do mercado formal, né, do CLT, só que eu não gostava, mas é aquilo que eu pensava, né, não é porque eu não gosto que eu vou deixar de gerar renda. Então, o meu medo era perder tempo com isso e me desqualificar para o outro mercado que já parecia ser certo, né, a cada tempo que passava em que eu não tinha resultado no digital, eu ficava com a sensação de que estava me desqualificando para o mercado formal. Só que aí, por um tempo, eu desvinculei esses pensamentos e passei a acreditar que tinha que dar certo. Eu comecei a mentalizar de que tinha que dar certo. Já tinha passado tempo suficiente para me desqualificar do mercado, então esse medo já tinha acontecido. Vamos dizer que aqui no mercado brasileiro, né, eu passei, acho que quase um ano, né, entre pequenos e pouquíssimos resultados, né, e muitas variáveis e sempre com a mentalidade de um monte de guru vendendo curso de que o resultado é rápido e você fica com essa mentalidade de que se o seu resultado não está sendo rápido é porque você está fazendo alguma coisa errada. Eu acho que os meus principais medos era de não ter o resultado rápido e ficar ainda entre um pé no CLT e no digital, mas quando eu encerrei... E perdendo o seu tempo, de certa forma, né? Isso, então quando eu encerrei isso, de que tinha que dar certo no digital, eu confesso que foram nos últimos centavos, né? Sempre nos últimos centavos. E
A gente já tinha torrado muito dinheiro, ela segurava as contas da casa e você ficava com aquela sensação, tudo que entra e sobra eu tô queimando aqui. Sim. Então, com meus últimos R$80 na conta, mas assim, entre Shopify paga e todas as plataformas pagas, na minha conta pessoal tinha R$80. Eu disse assim, esses R$80 tem que dar alguma coisa. Então, eu estruturei, aí eu fui mesmo de fato dizendo, tem que dar certo, é o último R$80 que a gente tem. Aí eu fiz uma página de venda, estudei, fiz todo o processo, passei algumas madrugadas acordado e aquela sensação de que eu tenho mais dinheiro para queimar sumiu. Eu falo assim, eu só tenho isso para subir uma campanha. Então eu subi uma campanha com R$50, fiquei com 30 de caixa e o produto começou a vender. Então, acho que foi o primeiro resultado expressivo que a gente teve nesse primeiro produto, quando eu vi que esses R$80, 50 na verdade, eu tinha 80, mas só gastei 50. Eles se transformaram em R$10 mil, aí eu me encantei pelo negócio. Então, depois desses R$10 mil, né, vieram os primeiros milhões de faturamento no Brasil e... de fato, a gente viu que dava certo, né? Que era possível acontecer com você exatamente. Também. Aquilo que você via só na internet começou a acontecer com... Isso, exatamente. No momento que vocês pensaram assim, começou no drop, antes de fazer essa virada, né, de começar a vender e de fato ver o resultado, porque assim, existe aquela incredulidade da pessoa só tá investindo dinheiro e quando o resultado ele não vem rápido, a pessoa já começa a desacreditar no dropshipping. Nesse período que vocês só estavam investindo, não estava tendo resultado, assim, quais foram as principais barreiras que você pensou em desistir? Por exemplo, você citou, minha conta de anúncio foi bloqueada, eu peguei um produto que não vendeu. Quais foram essas dificuldades que fez, assim, você pensar em desistir no início? Eu acho que a minha mentalidade era mais do imediato, vamos dizer assim. Se eu tivesse focado mais num processo, como hoje eu já tenho a mentalidade de até passar para ela todo esse processo, de que existe, né, as etapas até um faturamento expressivo, eu acho que eu nem teria passado pela minha cabeça a forma de desistir, mas o fato de estar queimando dinheiro, buscando resultado fácil, acreditar sempre em estratégias diversas, né? Um guru aqui dizia que bom era loja nichada, outro ali dizia que bom era loja genérica, outro dizia que só vendia se fosse produto de tal, outro era drop nacional, outro era tal coisa. Então, não focar com um objetivo principal em um nicho, em um avatar, em tudo guiando para andar para frente, eu acho estrutura, metodologia e processos de clareza do que fazer. E sempre, na verdade, fazia sempre o contrário. Eu tinha uma estrutura que estava dando bem, mas ela estava caminhando um pouco devagar. Eu desistia daquela estrutura porque eu ouvia o segmento de outra pessoa que dizia que seu era o melhor. Então, o lucro que eu tinha em um lado, eu queimava do outro e eu ficava nessa... areia movediça. Isso nunca dava lucro real, era como se fosse um dinheiro de jogo, né? Vamos dizer assim, ele só é um número. Entrava 1.000 de lucro aqui, eu ia lá e aplicava em outra estratégia de outra pessoa que dizia que era melhor. Então, quando eu, de fato, comecei a ouvir somente uma pessoa, vamos dizer que no drop internacional, eu comecei a ouvir o teu método de trabalho, a gente fez a mentoria, gravou aquelas aulas e tal, e eu comecei a rever o conteúdo e fazer conforme eu aprendi e parei de seguir todo mundo. Eu falei, vou seguir aqui, a gente conversou, né? Eu conversei com ela, eu falei assim, Mel, eu vou comprar essa mentoria e tal, parece que é muito boa, de fato não parecia ser aquele resultado
mentiroso, nada fora do mercado. Tu passou a confiança pra gente. Em nenhum momento tu disse que a gente ia faturar 2 milhões, 1 milhão em um mês. Você vendia a metodologia que funcionava para você. Então, a partir daí, foi quando a gente começou a seguir, vamos dizer, os teus passos. É claro que com o nosso nicho próprio, com todas as nossas adaptações para o nosso mercado, vamos dizer assim. Mas aí foi quando, de fato, a gente entendeu que existe uma forma, né, um padrão ali a ser feito. Foi depois que clareza dos processos, né? Isso, exatamente. Quando vocês começaram, tipo, a venda, ela não foi da noite para o dia. Como que foi essa primeira venda? Qual foi a sensação da primeira venda que vocês fizeram aí na loja? Assim, existiu as duas primeiras vendas, né? A primeira venda no Brasil, vamos dizer assim, que foi um grito de socorro, a do Brasil. Foi o produto horrível, tanto que a gente ainda dá risada de um produto, era um produto nada a ver, não tinha mercado, não tinha avatar, era uma coisa totalmente jogada lá. Se eu não me engano, ainda era aquele produto anti-mofo, né? Com os criativos horríveis, mas vendeu. Mas assim, foi uma venda única e nada mais. Então eu digo que foi um grito de desespero, acho que foi sorte. Foi alguém com algum problema, na família, queria gastar o dinheiro, foi lá e gastou. Então assim, não foi tão, vamos dizer, não trouxe aquela felicidade, trouxe mais incerteza. Agora a primeira venda internacional a gente comemorou, né? Porque assim, a gente vinha de um mercado promissor no Brasil, do nada começou as taxações e a impossibilidade da gente trabalhar aqui no Brasil. Aí a gente disse assim, existe uma possibilidade de trabalhar fora, mas ainda era incerto, né? Vamos dizer assim. Então, quando caiu a primeira venda em dólar, né? Aí eu senti a felicidade. Eu e ela, a gente comemorou porque eu fui lá, né, no Google Maps, peguei o endereço da pessoa, virei um stalker. A primeira venda foi para os Estados Unidos, na Califórnia, fui lá, vi a casa da pessoa e tal. Aí a gente de fato comemorou, porque a gente já tinha conhecimento suficiente para, vamos dizer, para convencer uma pessoa no outro lado do mundo fazer uma compra nossa. Então a gente, no quarto aqui, no nosso escritório, realizando essas vendas para o outro lado do mundo, foi muito gratificante. E também foi um produto que logo de cara a gente conseguiu gerar uma escala, né? Se eu não me engano... Eita, no primeiro produto vocês já escalaram. Era uma oferta que... Quando vocês começaram no Global, foi direto com a minha mentoria? Vocês tinham algum conhecimento prévio de dropshipping global ou você começou do zero ali na mentoria mesmo? Não, antes da tua mentoria eu já tinha pegado alguns vídeos no YouTube como se internacionalizar a loja, vamos dizer assim. Eu tinha muita coisa de contra-entrega e tal, mas não era o meu objetivo. Eu busquei as ferramentas, né, de PayPal e tudo, mas sem o conhecimento prévio. Mas eu tinha um produto que ele estava em escala no Brasil e como eu joguei ele para os Estados Unidos, Europa, assim, ao Léo, e ele começou a vender, vamos dizer assim, na sorte, meio sem estrutura. Eu botei lá, abertão, o mundo, né? Então tinha compra na Arábia Saudita que o frete era $100, consegui escalar achando que estava fazendo uma operação belíssima na Argentina, perdi minha loja principal. Sim. Então... tive conta de PayPal bloqueada, ainda tem o valor lá bloqueado, entendeu? Ainda tá para, se eu não me engano, tá 1 ano de bloqueio, tem valor lá liberado, porque assim, não tinha conhecimento mesmo no mercado, foi um desespero. Aí, depois que eu encontrei a tua mentoria, eu peguei outro produto já, que vamos dizer assim, que esse produto que eu tentei escalar, ele meio que manchou, né, as coisas, porque eu tive
todas as vendas na Argentina foram reembolso, foram prejuízo. É tudo de Arábia Saudita, Panamá, todas essas coisas que caíram. Você só colocou a campanha ali no mundo todo e deixou o pau torando, né? Começou a vender, se eu não me engano, vendeu uns $30 mil, que também se tornou prejuízo de $30 mil depois. Ou seja, o produto era bom, a oferta parecia estar validada, só não estava lapidada para funcionar. Aí depois que eu fiz a mentoria, eu peguei um produto similar, como se fosse um up, né, desse produto que eu já vendia. Aí eu consegui já validar ele o primeiro. Eu consegui criar vamos dizer assim, uma marca forte fora, né, consegui validar com os meus fornecedores, personalização principalmente depois que veio essa parceria com a Wii U, né, então eles conseguiram um preço melhor para mim e tal. Aí eu consegui vender esse produto por 1 ano, eu consegui ter um faturamento recorrente dele por 1 ano. Tenho produtos que vendem melhor em outros países e assim, o dropship global, ele abre portas, né, vamos dizer Sim. assim, que dilui os riscos, né? Isso, exatamente. Dilui. Um país está taxando ali, está tendo problema, vamos vender em outro lugar. Uma vez que a gente trabalha com nicho, big nicho, né? Por exemplo, saúde, beleza, maternidade, brinquedo infantil, você consegue vender no mundo todo. Então isso daí acaba facilitando de você lateralizar a sua oferta e seu produto para outros países. Exatamente. Não é precisa depender de um só. Não é tão desesperador como aconteceu no Brasil, né? Você só tem ferramenta para usar aqui. E não, então todas as ferramentas que a gente usa dá para vender para todo o mundo. Então, não perder, vamos dizer, uma oferta em um país é insignificante, né? Esse primeiro produto que você começou a escalar foi ele que trouxe, assim, que fez você pensar, nossa, agora tá dando certo, ou teve outros? Como que foi essa virada de, tipo assim, agora eu senti firmeza, agora eu tô mais confiante de viver do drop, tá dando certo agora? No drop internacional ou aqui no Brasil? No global, no internacional. No internacional foi esse produto e alguns similares a ele, mas assim, desde o primeiro, como eu já conhecia o mercado no Brasil, no Brasil foi totalmente cru, né, vamos dizer, foi os medos e tal, mas quando eu fui para fora, retornou esses medos, mas já sabia que o mercado digital, o potencial que o mercado digital tinha. Então, desde que eu aprovei esse primeiro produto, como eu disse, a gente teve a felicidade, né, da primeira venda. Fui lá ver no Google Maps onde o cliente morava e tal. E começaram a cair as vendas e tal. E a gente foi fazendo as primeiras otimizações. Aí eu já vi mesmo que o mercado fora era bem mais sólido. Vamos dizer assim, do que o brasileiro. Eu tive grandes faturamentos no Brasil, só que com margem bem afunilada, vamos dizer assim, né? Com limite de boletos lá em cima, me estressava muito com atendimento e tal. É um público que é complicado. Então, quando eu vi um mercado fora em que o suporte é extremamente enxuto, que todas as vendas que caem realmente são vendas, aí eu me encantei. Tanto que eu abandonei toda a operação no Brasil. Tinha alguns produtos ainda que vendiam e tal, mas assim, me causava o triplo do estresse de produtos, vamos dizer assim, morrendo em escala, que produtos escalados no dropship global não me causavam, né? 1 ou 2 e-mails ali no máximo, com tira dúvidas. É um pessoal com outro nível, né, de compra. Então, assim, aí eu me encantei total pelo mercado fora. Eu abandonei total aqui o Brasil e tô aí até hoje. Você acredita que vale a pena uma pessoa que está começando no dropshipping ou alguém que já tem uma operação no Brasil ou outro modelo de venda? Você acha que vale a pena hoje começar no dropshipping global e aprender a vender em vários países, de acordo com a sua experiência que você teve aí entre os dois mercados? Demais. Eu acho que o mercado brasileiro, eu acho que quem continua de fato vendendo que o mercado brasileiro funciona ou já tem marca consolidada ou quer vender curso, né? Eu penso dessa forma. Mas o mercado internacional, vamos dizer que a gente está vivendo o mar azul do que foi o dropship no Brasil há tempos atrás. Eu consigo validar ofertas, vamos dizer, mais fáceis. Eu consigo
distinguir a mesma oferta para vários países. Eu já tive essa experiência, ou seja, menos produto, menos mineração, menos trabalho mesmo, então vale muito a pena. Até quem já está no mercado brasileiro tentar escalar o seu produto, é claro, né? Entendendo a cultura e tal dos outros países, para ver se consegue escalar o produto que está escalando no Brasil. Como também, olha, uma vendinha aqui agora. Ao vivo. Como também recebe em dólar também, né? Isso, iniciar no mercado global, porque assim, entender que o mercado precisa de um pouco de atenção, não cair nessas de guru e tal, mas tem sim a possibilidade de começar hoje do zero, e eu tô vivendo essa onda, né? Se não existisse a possibilidade, vamos dizer assim, que eu migrei toda a minha operação para fora. Então, entre CNPJ no Brasil e tudo, a gente já tá fazendo plano de encerrar tudo isso no Brasil. E como que tá a sua margem de lucro hoje no global? Porque às vezes o pessoal vê o faturamento e tem muitas pessoas pela própria incredulidade de não acreditar que é possível fazer 10, 15, 20, 30 mil reais de lucro por mês. Às vezes eu posto o faturamento lá, por exemplo, olha aqui o resultado do aluno que faturou 100 mil. Aí sempre vem alguém que pergunta, mas quanto que é a margem de lucro? Aí fica perguntando, hoje na sua operação global, quanto que tá a margem de lucro aí? Entre 35% e 40% de lucro. Margem que eu nunca tive no Brasil. É muito alto. A gente tá com uma operação aqui, uma loja, inclusive uma loja que a gente criou, ela vai fazer 2 meses que eu criei para gravar as aulas da comunidade, ela tá batendo 42% de margem. Eu falei, caraca, é muita coisa. E assim, a gente tá vendendo um produto e hoje eu vou subir mais um outro produto para poder finalizar as gravações ali e tal. Mas é uma margem absurda, margem que eu nunca tive no Brasil, que eu também já tive loja no Brasil. Então, às vezes a pessoa pergunta, mas tem como ter resultado no Brasil? Tem, o drop no Brasil não morreu e nem vai. Só que a mesma energia que você coloca no Brasil, você consegue faturar, lucrar muito mais, gastando menos tempo, menos energia no global. É isso que às vezes a pessoa não enxerga, ela não vê. Eu tive um resultado no Brasil, acho que em média de 3 a 3 milhões e meio de faturamento no mercado que eu fiquei no Brasil. Só que assim, com margem de 11%, 10%. Sim, era a média do mercado. E assim, quanto mais você escalava, mais baixava e você ficava afunilando e tal. Cheguei a ter produto em escala, mas com margem de 5%. É a forma correta de trabalhar, né? Existe gente que, de fato, né, o que a pessoa fala, o drop sem chip e tal. Que não entrega. Não entrega e tal. Então, assim, podem existir essas margens, mas fazendo correto e tal, depois abri CNPJ, paguei todas as coisas corretas e tal, era de 7% a 8%. Então chegou uma hora que você ficava quase empatando ali. Você viu o gerenciador do Facebook a 100 mil gastos, aí quanto entrou? Aí você 150, aí vai pagar o produto e tal, e quando olha, sobrou 10 mil. Aí você fica assim... Não sei. O trabalho todo. A fatura do cartão de crédito, Facebook, pedido e tal, e não funcionava. Então, nesse último ano, que eu foquei 100% no drop global, eu tive, vamos dizer, um faturamento de 100 a 120 mil dólares. Como eu disse, eu tive algumas lojas que caíram, mesmo eu fazendo reembolso e tal, por não ter o conhecimento, né, caí nessas de quando a taxação começou no Brasil, todo mundo vendia curso para vender fora, né? Colômbia, Argentina e tudo, e não informava, assim como tu me informou, os perigos de cada país, né? Que no México existe tal área que não é legal vender, que na Argentina tem suas peculiaridades e tal. Então, eu vi esses vídeos na internet e eu vendendo achando que tava tudo ok. Tive muito prejuízo, mas no final, eu acho que uma média de 100 a 120 mil dólares e com lucro de 40, 45. Na pior das hipóteses, 30. Então, vamos dizer que metade do faturamento de 1,5 milhão que eu tive no Brasil, eu tive de lucro com 100 mil dólares em faturamento.
E aí, beleza? Interrompi seu vídeo aqui rapidão para dar um recado importante. Se você quer aprender sobre dropshipping global, vender em vários países e lucrar em dólar, euro, libra, eu deixei o link da minha mentoria aqui abaixo na descrição desse vídeo. Mesmo que você esteja começando do zero, na mentoria eu ensino passo a passo tudo o que eu faço aqui na minha operação e compartilho as estratégias que já faturaram mais de 30 milhões em vendas. Inclusive, esse foi um dos resultados de um dos meus alunos que começou do absoluto zero e fez 140 mil de lucro em menos de 30 dias. E se você quer aprender a vender em vários países, lucrar em várias moedas, clique no link abaixo aqui na descrição e bora começar. É uma moeda muito forte, a gente teve, né, vamos dizer assim, enquanto alguns choravam com o dólar aumentando, a gente comemorou. É bem isso. Quanto mais venda caía e eu sabia que o dólar tava 6,20, 6,50, eu ia lá e tava feliz da vida, então... E no Brasil a galera penando, né? Porque paga mais caro ali em tudo, aumentando o custo operacional. Em todos esses perrengues que você teve aí no início, fora o medo que vocês tinham de, tô perdendo tempo nesse mercado, tô investindo, não tá voltando dinheiro. Hoje, com assim, a experiência que vocês têm, tudo que vocês já passaram, vocês acreditam que valeu a pena? Né? Por exemplo, eu vejo que quando uma pessoa ela começa no drop, ela tá buscando a fuga de algo na realidade. Por exemplo, eu era concursada, eu comecei no drop, eu tinha 20, 21 anos, eu era concursada, só que eu ganhava R$ 1.900 por mês. Trabalhava no hospital, um postinho de saúde, enfim. E o que mais, assim, me motivou a não desistir do dropshipping é que, na minha cabeça, eu via as pessoas tendo resultado na internet. Só que, como vocês falaram, é muito expressivo, que fugia tanto da minha realidade, que eu falei, cara, eu tô aqui me lascando, ganhando 1.900, o cara do computador da casa dele fazendo 30 mil. Eu falei assim, eu fiz alguma coisa de errado, alguma coisa eu errei aqui, que não é normal, não tá certo. Então, isso fazia eu duvidar do dropshipping, assim. Eu sabia que daria certo porque é um modelo que você vende produto na internet. Então, quanto a isso, eu não duvidava. Mas eu duvidava dos resultados. Eu falava, nossa, mas fazer 30 mil, sei lá, 50 mil trabalhando de casa, o que esse cara faz, né? E aí eu ficava com o pé atrás. Só que na época eu vivia uma realidade tão puxada, assim, de trabalho, que eu falava assim, bom... De último caso, se esse mercado dropshipping der errado, eu não tenho nada a perder. Tipo assim, eu já tô na merda. Tipo, se der errado, o máximo que vai acontecer é eu perder meu tempo. Então, assim, quando eu comecei no drop, eu tava fugindo dessa realidade que eu trabalhava muito, ganhava pouco. E, querendo ou não, a área da saúde, que é a área que eu venho, é um mercado, é uma área muito desgastante, é uma galera que tem muito desgaste emocional. Então, você trabalhava assim, por exemplo, no hospital, chefe te cobrando, as pessoas estressadas. Então, eu tinha tanto desgaste, tanto físico quanto emocional. Então, a minha fuga, quando eu conheci o drop, era essa. Eu falo, gente, eu tava entrando em depressão, tava tendo síndrome do pânico, tomando remédio controlado. Então, essa foi a minha fuga. Quando eu comecei, eu nem pensava, tipo assim, nossa, meu Deus, R$1 milhão. Isso para mim era algo muito distante, assim, da realidade. Então, quando eu comecei no drop, a minha fuga foi essa. Tipo, a vida que eu não queria pra mim, que eu já tinha certeza que eu não queria aquela vida. Então eu falei, pô, eu vou tentar esse dropshipping, e mesmo que eu ganhasse R$2.000 trabalhando da minha casa, pra mim eu já tava no lucro. Pra quem ganhava 1.900 fazendo plantão e plantão e plantão. Então a minha fuga, assim, foi essa. Quando você buscou o dropshipping, qual foi, assim, digamos que a vida que vocês não queriam viver? Né? Você fala, pô, Geis, eu tinha uma vida bacana, só que eu só queria ganhar um pouco mais, poder fazer uma viagem, sei lá, comprar uma casa, um carro, enfim. E você acha que hoje, na realidade que vocês vivem, trabalhando hoje, vivendo 100% do dropshipping, você acha que valeu a pena ter passado todos esses medos, todos os problemas que você teve, o prejuízo, comprou curso que não deu certo? Você acha que valeu a pena, assim, trazendo assim, para a realidade hoje do brasileiro, de verdade, com total transparência, você acha que valeu a pena? Eu acredito que sim, né? Porque assim,
quando eu entrei no mercado, eu meio que entrei com curiosidade, né? E assim, eu também não pensava, não acreditava, na verdade. Querer a gente queria, né? O primeiro milhão, mas eu não acreditava que ele pudesse proporcionar isso. E depois que as coisas foram andando, você percebe que valores expressivos de fato são verdades, mas você também aprende que o faturado não é lucro, né? E que você ficar muito nessa onda da guruzada, né, que 2 horas e tal, não funciona. Quando agora, de fato, a gente tomou a decisão de que o dropshipping é uma empresa, ela precisa ser lapidada, ela precisa, de fato, seguir um processo, uma esteira contínua, a gente pensa em tudo e percebe que valeu a pena sim. Hoje a gente tem a possibilidade de ficar em casa, vamos dizer assim, né? No domingo, ontem à noite, né, madrugada, a gente estava assistindo filme, entendeu? Então, na segunda-feira, a rotina vai começar, mas vai começar do nosso jeito. Quando a gente acordar, levar o nosso filho para a escola e tal, a gente vai para academia e tal. E à tarde a gente trabalha. À tarde deu vontade de ir na academia de novo, então eu vou. Então, de noite a gente entrega tudo isso. Então, essa possibilidade, essa liberdade de tempo, eu acho que hoje é o que mais nos beneficia, né? Ainda não chegamos no faturamento onde a gente quer chegar. Hoje a gente entende que o dropshipping é uma empresa e a gente tem metas mais agressivas para alcançar isso. Mas eu acho que hoje o principal fator que fez valer a pena até agora é a liberdade, né? A gente consegue acompanhar o nosso filho na escola, então hoje a gente não depende de ninguém para ir deixar ele buscar. Não terceirizamos nada. É nosso. Então a gente está em tempo integral em casa, a gente decide que daqui a pouco a gente vai no shopping, então a gente escolhe o que é que vai deixar de entregar hoje para entregar amanhã, mas não pedindo permissão a ninguém. A gente passou por um período de CLT, principalmente pelo lado dela, bem restritivo. É um dinheiro que ele, vamos dizer, ele cobra um preço, então, assim, foi bem desafiador convencer ela a sair do mercado formal, porque ela ganhava bem e tal, já era consolidado, vamos dizer assim, que tem aquele status, né, de importância, de você se sentir de fato... De algo seguro. Isso, exatamente. Os dois vão sair e tal... E como é que vai ser, mas aí chegou um ponto que ela descobriu que o CLT ele tem um preço, né? Ele te dá dinheiro, mas ele também te cobra o triplo em alma e espírito. E se você pegar essa dedicação da cobrança do pessoal, você sabe que você consegue fazer muito mais trabalhando da sua casa e do lado do seu filho. Chegou um ponto que eu vi que ela de fato estava sendo um potencial, né, jogado fora. Eu sei o potencial que ela tem, eu sei quando de fato ela coloca na cabeça alguma coisa, esse espírito de mulher. Então eu estava precisando disso no mercado, entendeu? Eu disse, eu preciso de uma mão que de fato tenha essa garra, entendeu? A gente, homem, a gente faz as coisas, se encanta com pouco e tudo, mas mulher é diferente. Inclusive, eu até abri um parêntese, porque, assim, na época que eu tava alçando o voo, sabe? Tava crescendo na empresa, tinha todas as possibilidades de tudo dar certo e tava dando certo. Porém, meu filho tava crescendo distante de mim, eu passava pouquíssimo tempo em casa, nós não tínhamos tanta qualidade de vida porque eu ficava muito tempo ausente e Denilson precisava cuidar da empresa dele. E chegou uma hora que nós colocamos as contas na mesa e quem que tá ganhando mais, né? Denilson estava disparado lá na frente, eu estava ganhando em torno de 3.500 a 3.000 reais e aquilo ali estava assim, ó, irrisório porque Denilson estava ganhando e ele estava muito sufocado. Então, nós vimos que ele estava precisando de braço. Então, nós colocamos as contas na mesa e vimos que não estava mais dando, entendeu? A vida estava passando, eu trabalhando externo e Denilson que nem um louco tentando cuidar da empresa no exterior. Ele viu o potencial, ele me mostrou o potencial e eu fiquei encantada. Agora vamos se juntar e focar nisso aqui. Então, já fez exatamente agora em maio 1 ano que eu saí. Graças a Deus ele está conseguindo aprofundar cada vez mais e eu estou entrando também nele.
Tô surfando essa onda, porque assim, quando você tem uma pessoa para lhe ajudar e lhe guiar, é muito diferente de quando você tá só, né? E eu já tinha visto os resultados dele lá atrás, então quando eu vi esse drop internacional, meus olhos brilharam, é assim, um potencial gigantesco, entendeu? E eu vi ele saindo do mercado brasileiro e indo para o internacional. Eu vi a grande diferença, né? Como vocês falaram, a questão do trabalho braçal, do desgaste, que é totalmente diferente. Então, assim, nós decidimos que eu ia sair do CLT, dessa segurança, e íamos trabalhar juntos. E, assim, a qualidade de vida não se compara, né? Porque eu tô em casa, eu acompanho a família, ele tá presente o tempo todo, nosso filho, assim, nem se compara. Então, assim, graças a Deus, só tem melhorado. Hoje em dia vocês acordam que nem segunda-feira, hoje. Leva o filho pra escola, vai pra academia, toma um café da manhã, chega em casa, aí liga o computador, dá uma olhada nas campanhas, minera um produto novo. Exatamente. Assim, valeu a pena por ter aceitado esse mercado, né? Ter abraçado esse mercado, era justamente o controle do tempo. Essa liberdade que a gente tem em criar o nosso filho sem terceirizar, né? Chegou um ponto que a gente percebeu que mesmo eu trabalhando de um jeito e ela do outro, a gente estava terceirizando toda a criação do nosso filho, entendeu? Chegou um ponto que a gente estava percebeu que a vida só estava passando, né? Então a gente optou por abraçar o mercado digital de fato para ter essa qualidade de vida que hoje é o que a gente tem, né? A gente tem essa qualidade de horário. A gente vai para academia no horário que a gente quer, a gente vai para a igreja e tal, então é estranho às vezes a gente mesmo estranha a liberdade que a gente tem, e os nossos amigos assim se sentem mais enraizados. Sim, e falando em amigo, assim, qual foi a reação assim que a família de vocês e os amigos assim de vocês qual foi a reação deles quando vocês contaram que vocês, larguei tudo e tô no dropshipping? O que eles falaram para vocês? O pessoal do trabalho dela, eu acho que pensou mais assim nessa loucura, né? Até porque ela estava em vésperas de ser promovida, vamos dizer assim, né? Ela fez o plano dessa carreira dela e assim chegou no ápice para de fato dar certo. Então, ela ia ter uma mudança de salário, ia ter uma mudança bem expressiva na carreira, só que em compensação ela já imaginou a quantidade de tempo que isso ia custar. Como eu disse, o CLT ela dá dinheiro, mas ele cobra muitas coisas. Então a pessoa que ocupava o cargo no qual ela ia ocupar já era conhecida por não ter vida pessoal e não era o que ela queria. Então, assim, as pessoas meio que acharam uma loucura, né? Ia ser promovida e tal, e agora desistiu de tudo. A gente sempre foi muito, vamos dizer assim, sigilosos em relação à nossa vida, então as pessoas não sabiam quais eram os planos e tal. Acho que os amigos mais próximos já sabiam, mas meio que não acreditavam. Só que assim, isso há um ano atrás, recentemente agora, a gente tem até uma reunião com um casal de amigos nossos que está de fato interessado no que é que a gente faz, entendeu? O que era uma loucura anteriormente, hoje já se torna realidade. Exatamente. As pessoas, elas precisam ver para crer, né? Até quando eu posto o resultado no Instagram, o pessoal fala, é mentira, não sei o quê. Mas pessoas que cresceu, que viu de onde você saiu, onde você tá, depois de um ano você vivendo daquilo, é quando as pessoas chegam em você e falam, pô, Denils, pô, Mel, me ensina isso daí, o que vocês fazem? Isso, recentemente, como eu disse, a gente deu uma pausa na operação, justamente porque, assim, a liberdade permite isso, e a gente decidiu casar, né, oficializar uma cerimônia na igreja e tal. Então a gente teve essa pausa, né, e estamos retornando agora, a rotina total, então escala de produto e tal, esteira, novos mercados, e assim, o pessoal foi para a festa, né, foi para o nosso casamento, e depois surge, né, o interesse em relação do que é que a gente faz, né,
foi uma cerimônia, vamos dizer, fora da curva do que eles estão acostumados ao redor. Eles sabem a nossa origem, entendeu? Nós viemos de bairros aqui de Fortaleza não muito conhecido por coisas boas. Então a gente já vive outra realidade, já não vive mais lá. Eles conhecem a estrutura da nossa casa e tal, e acompanham a nossa liberdade através de redes sociais. Então, assim, no começo que parecia ser uma loucura para eles, hoje já é motivo de curiosidade. Me ensina aí o que é que vocês estão fazendo, é verdade, dá certo mesmo. Então, são outras abordagens, né? Toda esse medo que o pessoal tem, ou incredulidade de se dar certo ou não, quando uma pessoa próxima consegue mudar de realidade, já se torna, né, um ponto a ser curioso. Ainda mais hoje no Brasil, que nem a Mel saiu de um emprego que já ganhava 3 mil, ia ganhar mais, ia ser promovida, e ela, não vale a pena. Aí fala, como assim não vale a pena, né? O que você tá fazendo, que você tá ganhando mais? O que seu marido tá fazendo? Com certeza. Agora, assim, a nossa família, principalmente a família dele, ficou muito feliz quando eu decidi, né, que eu ia focar, trabalhar com ele, assim, porque a família dele já conhece, né, o histórico, o potencial da empresa dele. Então, assim, ficou todo mundo muito animado, né, na parte da família dele. A família dele ficou muito feliz, né, quando soube que eu ia trabalhar com ele. Já a minha mãe, Ave Maria, ela ficou, meu Deus, Mel, porque assim, eu ajudo bastante a minha mãe, né? A gente sempre conseguiu ajudar muito ela, aí eu sempre mandava ajuda para ela, o cartão alimentação da empresa era dela. Então, assim, ela ficou preocupada. Eu disse assim, mãe, mas não se preocupe, a gente vai continuar trabalhando, e agora eu vou trabalhar com ele, então até hoje eu tô conseguindo ajudar ela mais ainda do que eu ajudava. Então, assim, isso para mim é muito gratificante, né? Eu venho de uma família muito humilde. Eu fui criada só pela minha mãe e pela minha irmã. E quando elas viram a nossa festa de casamento, elas ficaram, assim, espantadas, entendeu? Não foi uma festa milionária, mas foi uma festa que pra gente foi muito fora do padrão, né? Fora do padrão, entendeu? Minha família nunca tinha tido uma festa bonita daquele jeito. Nunca tinha tido. Então, minha mãe ficou, assim, chocada. E graças a Deus a nossa qualidade de vida melhorou muito e a gente tá com muita sede, a gente tá querendo crescer mais ainda. Então eu acredito muito nisso. Eu nunca deixei disso desistir. Agora que eu tô nessa, é que a gente nem pensa, nem cogita isso, a gente quer crescer cada vez mais e tem tudo para dar certo. Sim, e o bom do Drop é isso, que se você quer ganhar 10, 20, 30, 50, 100 mil, você sabe que é possível porque o próprio modelo de negócio já te permite fazer isso. É só você colocar mais produto para vender, estruturar a sua operação e ir escalando cada vez mais. Então, te permite sonhar, te permite ganhar mais, te permite, enfim, viver uma realidade completamente diferente. Você precisa se direcionar, você precisa ter um foco, ter um mentor, né? Você precisa ter uma direção. E olha só. Graças a Deus a gente só tem conseguido conquistar cada vez mais sonhos. Eu acho que eu já até mencionei que eu tô conseguindo ainda ajudar cada vez mais ela, né? Então, assim, isso faz a gente ter mais sede pelo negócio, querer aprender cada vez mais. E a gente estava pegando o gancho de falar de direção, quando você tem um caminho certo, um direcionamento, né? E você tem a confiança na consultoria, quando tem um profissional ali na frente lhe ajudando, lhe guiando, faz toda a diferença. Do que você ficar olhando para várias direções, acaba sim se perdendo. Mas quando você já tem uma certa direção, muda completamente o cenário. Sim, qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram quando vocês começaram no dropshipping? Coisas da vida mesmo, tipo, cara, hoje eu tenho uma visão que eu não tinha antes, hoje eu vivo uma realidade que antes era distante da minha. Eu acho que, assim, a quebra da incredulidade, vamos dizer assim, foi o primeiro fator, né? Quando a gente de fato se viu movimentando valores bem expressivos e entendendo que aquilo era uma empresa, eu acho que a mentalidade não tem como mudar, né? Onde aquilo
vamos dizer, a gente trabalhando no CLT, onde saía um imposto de renda ali, onde você tinha uma receita anual de 60 mil reais, 70 mil reais, e você movimentar isso a cada 10 dias, entendeu? Fatura do cartão de crédito, 200 mil reais, 100 mil reais. Então, movimentar esses grandes valores vira meio que a chave do possível. Você parecia ser um sonho bem distante ou até um delírio, e quando você se vê imerso nisso, você entende que, de fato, o mercado digital ele tem essa mudança de vida, né? A gente, vamos dizer que hoje é normal, né? Os nossos planos e projeções futuras, elas já são bem exorbitantes, e isso tudo é muito natural. Coisa que anteriormente, com a mentalidade, vamos dizer, fechada, era meio que impossível. Vamos dizer assim, que uma troca de carro, você pensava assim, eu vou terminar de pagar o financiamento desse aqui e depois vou acrescentar um modelo de no máximo 5 mil a mais, ou pegar o mesmo modelo de um ano mais novo. E hoje não, a gente já tem uma projeção de em um ano tal, vamos pegar um carro que é 10 vezes mais, mais caro do que o nosso atual e tal, e planejamento de viagem e tal, não parece ser aquele sonho distante, só parece ser mais palpável. A gente entende que os nossos projetos futuros dependem da nossa entrega. Então, quanto mais a gente entregar, mais resultado a gente vai ter e mais vai fazer isso. Eu acredito que essa mudança de chave foi justamente essa, o sonho ser mais palpável. Tudo que a gente planeja e projeta parece ser diferente, não é como um delírio ou como aquele sonho em que vocês são lá, se um dia acontecer, a gente já entende que quando acontecer, quando isso for realizado, é bem diferente. A gente entende que existem freitas para que aquele sonho se torne realidade, e não se eu ganhar na Mega Sena, se der certo, se Deus olhar para mim. Não, a gente entende que a nossa projeção de trabalho vai concretizar. Se resume no nosso futuro. Exatamente, vou te permitir sonhar, né? Te permitir sonhar. Né? A gente já entende que todas as nossas metas, elas são palpáveis. Com certeza. Poder trocar de carro, poder fazer uma viagem, ter liberdade na rotina, poder querer ganhar mais e se tornar isso palpável é algo, né, que a CLT ela não permite, o concurso muito menos. Esses dias eu recebi uma pergunta no meu Instagram, a caixinha de pergunta que eu abro lá, aí teve uma pergunta assim: com a experiência que você tem hoje no mercado digital, você voltaria para o concurso? Eu falei, jamais, vocês não têm noção. Mas hoje eu vejo que às vezes o espectador, a pessoa que está do outro lado ali do Instagram, ele não tem essa noção da realidade que a gente vive. Eu falei, cara, jamais voltaria para concurso, para qualquer outra área que você quiser. O concurso que mais paga no Brasil eu não quero. Não vale a pena. E as pessoas às vezes acham que é mentira, né? Porque, igual você falou, é expressivo. Inclusive, eu tenho certeza que a história de vocês vai inspirar, né? Um casal com filho pequeno, que vem de família humilde, muitas vezes não tem, um pai rico, alguém para apoiar, é só você, sua parceira, a sua fé e Deus abençoando, né, que é o principal, e desse destravar aí, mesmo as pessoas duvidando no começo, no início, e poder hoje ter casado, uma cerimônia que marcou a família, poder ajudar mais a família, a Mel ajuda a mãe, a irmã, enfim, eu sempre falo que, se você ganhar, quantas pessoas vencem com você? Então isso é algo que de certa forma motiva, que impulsiona a gente querer se dedicar, igual o Denilson falou, que passou noites e noites estudando, por mais que às vezes a galera fala aí para vender curso e tudo mais na internet, que você vai trabalhar 2 horas por dia e vai ficar milionário em um mês. A gente sabe que essa não é a realidade, né? Eu sempre falo para as pessoas, às vezes as pessoas falam assim, se eu comprar a sua mentoria, eu vou fazer 100 mil no primeiro mês? Eu falo, não. Pode ser que sim, só que essa não é a realidade.
né? Então, sempre eu trago transparência. Eu mostro que não é fácil, não é da noite pro dia, mas eu te provo que é real, né? Que eu vivo disso. Até hoje eu tenho lojas, tenho vários mentorados, inclusive vocês, que vivem 100% do dropshipping, que isso é completamente possível. Só que tem aquele lance, né? A incredulidade do ser humano. Então, às vezes a pessoa acha que vê um anúncio, alguma coisa ali de uma mentoria e etc. Só quer me vender, só quer me vender. Mas não, né? É completamente possível viver disso. Vocês são prova disso, né? Vocês dois. E agora eu vou fazer uma pergunta específica da mentoria. Você, quando quis internacionalizar a sua operação, globalizar a sua operação e vender em vários países ali através do Drop, você achou meu Instagram. Mas agora, sendo bem sincero, você teve algum medo? Tipo assim, essa menina tem uma mentoria aqui, já comprei vários cursos que não deram certo de guru e etc. E você teve algum medo, assim, antes de entrar na mentoria? Quando você viu ali o Instagram e tal, como que foi? Eu acho que sim, eu tive medo, mas eu acho que o que mais controlou isso é porque nos teus stories tu falava, e como eu já conhecia um pouco do mercado, eu entendia que o que tu falava fazia sentido. E o que tu vendia não era exatamente esse resultado, de em um mês eu vou faturar 100 mil. E a falta de ostentação no teu perfil também foi meio que um gatilho positivo, pelo o contrário do que é vendido, né? Perfis cheios de carrões e tudo, meninos de 17, 18 anos, em que você vê que pode estar tendo resultado, né? Ninguém sabe a operação como é que funciona, se é legal, se é ilegal, se só está vendendo curso, mas assim, o teu perfil em si foi bem agradável, parecia ser de fato uma pessoa que vivia do mercado e mostrava a realidade. A gente sabe que esse mercado tem um potencial de tornar pessoas milionárias, né? Mas assim, a gente sabe que a entrada no mercado ela é bem diferente, e tu já vendia essa realidade, tu nunca vendeu de que de fato essa mentoria ia ser motivo de ser milionário. Milagre, né? Milagre da noite pro dia, trabalhando 2 horas. Não, exatamente. Os pés no chão, né? Isso. Sim, sim. E desde que você entrou na mentoria, você acredita que os ensinamentos, o direcionamento ali fez alguma diferença no seu resultado? Qual foi a diferença que você acredita que fez ali nos seus resultados? Demais. Como eu disse, o mercado fora global, em qualquer vídeo da internet aí você vê os experts, né? Todo mundo conhece tudo, todo mundo acha o mercado muito fácil. Mas quando eu fiz a tua mentoria, de fato fui guiado por um caminho que a gente era o incomum. Tu sempre instigou a gente a pensar fora da caixa. Enquanto todo mundo estava no mercado contra entrega, tu disse assim, não, isso é mesmo que vender no Brasil, é incerteza, ou até pior. É o mesmo que lidar com boletos. Tu foi trazendo uma constância em um mercado já consolidado. Então, e tu não teve também receio de abrir o teu mercado para a gente na mentoria. Foi uma coisa também que agregou muito. Só fala o que tu faz. Eu fiz algumas perguntas para ti durante a mentoria, de coisas externas em que eu pensava, eu tinha ouvido, e tu simplesmente falava assim, eu não posso opinar por tal coisa. Tu não tinha medo de dizer que não tinha conhecimento sobre aquilo, porque não que não funcionasse ou que funcionasse, mas você diz assim, o caminho que eu segui é esse, então eu posso falar com prioridade e propriedade esse caminho. Então, assim, foi um divisor de águas, como eu disse. Tu não teve medo de dizer qual era o teu segmento, qual era o tipo de produto que tu vendia, qual era o tipo de oferta que fazia, qual era os tipos de aplicativos, todas as informações. Sempre que tu trazia alguma coisa nova, tu já lembrava da gente, mesmo depois que acabou a mentoria, como
o pagamento do Shopify, essa parceria com a Wii U, sempre trouxe tudo isso. Então, mesmo depois que a mentoria acabou, deu o caminho das pedras, vamos dizer assim, tu nunca abandonou o pessoal que ficou ali solicitando a tua ajuda. Sempre que eu te chamo no WhatsApp, eu entendo a correria e tal, mas nunca deixei de responder. Então, assim, até hoje, vamos dizer que não tenha sido só uma mentoria, não. Até hoje é um divisor de água. Sempre que eu tenho uma dúvida ou alguma coisa. Então, assim, o diferencial da mentoria foi justamente isso. Eu acho que é uma mentoria vitalícia, né? Eu ainda tenho, né, acesso à tua comunidade. E mesmo quando não tinha acesso à comunidade, que eu vim ter depois, eu sempre te chamei no WhatsApp e sempre fui muito solícito. Sempre trouxe direcionamento. Com certeza. Eu acredito que às vezes que tu demorou para responder, assim, valeu a pena porque tu trouxe uma resposta conclusiva. Se tu não era parte do operacional que tu faz, mas tu me indicou a pessoa correta, já tive problema com traqueamento, já tive problema de criativo e sempre tu vai abrindo a tua equipe pra gente, então isso é um diferencial. Tu não indica um profissional que tu não usa. Em alguns momentos eu já perguntei a alguns fornecedores, alguns pessoas que prestam serviço de dropship, eu não posso falar sobre essa pessoa porque não conheço, mas eu tenho essa que é o que faz a minha, então tudo isso é um diferencial muito grande. Eu me sinto mentorado até hoje, né? Toda dúvida que eu tenho, eu vou lá e busco e fico esperando a tua resposta. Anteriormente eu ficava perguntando para um monte de gente, hoje eu já sei que se tu não tiver resposta, tu vai me indicar alguém que tenha a resposta. Então, na maioria das vezes, as perguntas que eu não tenho resposta, eu ainda te uso como recurso. Isso é muito bom. Hoje eu tenho as minhas lojas, mas eu sempre gostei de ensinar e eu amo o que eu faço. Sei que tem várias pessoas que vendem curso, mentoria e tudo mais e tipo, acabou, tchau, é isso e etc. Mas quando eu vejo assim que a pessoa está se dedicando, que ela está se empenhando, eu jamais deixo de responder, independente se acabou ou não. Eu acredito que quando a pessoa ela se coloca no lugar de ser um mentor, de ajudar alguém, é isso que ela deve entregar e não simplesmente, né, se tornar só mais um vendedor de curso, alguma coisa, ou abandonar a pessoa no meio do caminho. Mas eu de fato, eu gosto, sabe? Eu gosto de estar antenada. Até hoje eu continuo estudando, eu continuo testando coisas novas e compartilho com a galera da mentoria. E recentemente eu criei a comunidade, né? Comunidade de vendas globais. E é uma comunidade viva, né? Não é um curso que está ali gravado, etc. É aquilo ali, não. É algo que a gente está sempre trazendo coisa nova, estratégia nova, atualizando, enfim. É como se fosse uma formação, porque para você ter resultado no dropshipping, não é da noite para o dia, mas eu posso te provar que é 100% possível, né? Mas tem um beabá, tem um caminho das pedras, né? E ter foco e saber qual caminho trilhar, qual estratégia utilizar, isso é fundamental para ter sucesso. Porém, tem algo, né, que como mentor eu sempre falo pro pessoal, eu te falo o caminho, mas eu não posso caminhar por você. Você tem que caminhar, a gente tem que no mínimo caminhar junto, né? Você tem que acompanhar, né? Não tem por onde fugir, mas é isso aí que você falou. Tem processos, tem coisas para se fazer, é possível, independente se a pessoa está começando do zero ou não, né? Todo mundo aqui, na verdade, começa do zero, ninguém aprende dropshipping na escola, nem na faculdade, então as pessoas começam do zero, mas, cara, quer ganhar bem, quer ter liberdade, enfim, é possível, mas tem que se dedicar, né? Se você não desistir, não tem como dar errado, então isso é muito importante também, eu sempre trouxe essa transparência para as pessoas. Às vezes a galera acha que eu vou comprar um curso aqui, não tem que fazer nada, eu vou ficar rico em um mês. Desconfie desse tipo de promessa, né? Tem que desconfiar, não é da noite para o dia assim, mas se você se empenhar, se você se dedicar, com certeza é possível. Mas show demais, eu amei conhecer a história de vocês. A gente já conversa já tem um tempo, né, Denilson? Já tem
um tempinho já que a gente conversa, só que eu não conhecia a sua história a fundo, eu não sabia que a sua esposa estava trabalhando com você na operação, mas eu fico muito feliz demais saber. Nem sabia que você era pai também, mas eu fico muito feliz em saber que vocês estão crescendo juntos, e o melhor ainda que eu falo que não é só ensinar, mas ver a vidas sendo transformadas alegra muito meu coração. E principalmente em saber que, a Mel passa mais tempo com o filho de vocês, quero fazer uma academia, quero fazer tal coisa, eu tenho essa liberdade. Então, eu sinto que é uma realidade, vidas transformadas, né? O quanto isso impactou na vida de vocês, no crescimento do filho de vocês, a poder ajudar mais a mãe, a sogra e tudo mais. Então, isso não tem preço, né? Não tem preço de ouvir isso e saber que vocês vivem isso hoje, que é uma realidade, que é o sonho. Eu falo com total certeza para vocês, assim, hoje vocês vivem o sonho de 90% assim, dos brasileiros. E vocês estão conquistando cada vez mais. Então, eu fico muito assim, feliz em saber. E tenho certeza que as pessoas vão se inspirar também. Para te deixar ainda mais orgulhosa, é importante a gente falar também que a tua história de vida inspirou muito a gente. Principalmente nesse fato de trabalhar em conjunto, de não desistir, de saber que o começo nunca é fácil, mas que transforma vidas. Isso nos inspirou muito, né? Principalmente quando eu decidi largar o meu antigo emprego para começar com ele. Então, assim, é muito gratificante, né? E Deus, ele honra muito. Deus, ele une propósitos, a gente acredita muito nisso. E desde que você começou a agregar na vida de Denilson, sim, começou a agregar, foi uma cadeia, né? Agregou na família dele, melhorou nossa qualidade de vida 100%. Então, assim, nós somos muito gratos também pelo seu conhecimento, pela sua dedicação. E tamo junto, você ainda vai ouvir falar muita história bonita nossa. Com certeza, com certeza. E a plaquinha de vocês está chegando aí, viu? Tá chegando aí a plaquinha de vocês. Ai, show. Quando chegar, vocês mandam uma foto para eu postar depois. Claro. Vai ser a minha primeira plaquinha. Eu tô pendente ainda de receber a da Epmax no Brasil. Não, a minha já tá chegando aí. Aqui no Brasil e nunca chegou. Vai ser a Mas primeira. vai ser a primeira, então vai ser... É um sinal, né? Se é a primeira a chegar, é porque é o caminho a se trilhar. Ah, com certeza. Parabéns aí por toda a parceria, né? Acredito que não é um simples fato de sair de um emprego que ganhava 3, 4 mil reais, mas o sair do emprego, existe um turbilhão de coisas que às vezes as pessoas não vê. É toda a insegurança, a incredulidade, o medo, o frio na barriga, é saber que vocês têm um filho que, independente da economia, se tá ganhando bem ou não, como que tá a economia do Brasil, tem que ter o leite dele, a comida dele. Então eu sempre falo que, cara, não é só mais um mentorado, não é só mais um print de faturamento que eu postei ali, é toda uma realidade, uma vida que tem por trás daquilo ali. E quando eu saí do concurso, eu tive medo, mas eu confiei ainda mais nos propósitos, né? E é isso que às vezes as pessoas, elas têm medo, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas por que você acha que eu devo começar no dropshipping, né? Ou, por que você acha que eu devo entrar na sua mentoria? Eu falo assim, tem certas coisas que não tem como eu plantar no seu coração, se não vir de dentro de você. Então, quando eu comecei a investir no dropshipping também e eu saí do concurso público, eu pagava aluguel, minha família nunca me ajudou em nada, muito pelo contrário, sempre tive muitos problemas assim com eles, enfim, sem apoio, nada, só com a minha parceira ali do lado. E a gente tem medo, só que daí é agir com medo, acreditando na promessa, nos propósitos de que vai dar certo e que Deus vai honrar, né? Então, são coisas que transcende, né? Vai além só do conhecimento. É muito importante ter isso dentro de vocês, acreditar de coração, né? Isso que faz as coisas da vida dar certo, fluir. É você acreditar de coração, você fazer a sua parte, mas acreditar que você será honrado com aquilo. Mas show demais.
Muito obrigado por terem aceito participar, de ter compartilhado a história de vocês, coisas pessoais da vida de vocês. Eu fico muito feliz no patamar que vocês estão. E eu tenho certeza que a história de vocês vai inspirar a família aí de muitas pessoas. E parabéns pelos resultados de vocês. Você viu meu canal e sabe que aqui eu falo sobre dropshipping global. Agora, se inscreva para não perder nenhum conteúdo sobre como lucrar em dólar, euro, libra, vendendo em vários países.